Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje vamos falar sobre Naamã e sua história. Essa passagem está registrada no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 ao 19. A história de Naamã e a sua cura milagrosa é uma das passagens bíblicas mais conhecidas pelo povo evangélico. O milagre da cura de Naamã, esse homem que era um alto funcionário do rei sírio, a sua conversão para Deus é realmente uma história que deve ser lida, ouvida e contada para fortalecimento da fé dos ouvintes. Mas eu quero nessa noite não falar propriamente do milagre, nem da história da pessoa de Naamã. Hoje eu quero falar para vocês de uma situação que passa despercebida pela grande maioria dos evangélicos da atualidade. Uma situação que pode com toda certeza influenciar o meio em que nós vivemos. Esse foi o título que eu dei a essa pregação, influenciando o meio em que vivemos. Nessa história relatada na Bíblia, nós deparamos como pano de fundo com 7 fundamentos que podem ser usados no nosso dia a dia. O primeiro fundamento: Deus não faz acepção de pessoas. Ao lermos a história de Naamã, nós deparamos com 2 personagens. 2 pessoas que por suas características, por sua humildade, ou mesmo suas condições sociais, normalmente são deixadas de lado, são menosprezadas por grande parte da população mundial. Nós temos uma menina que era escrava, cujo nome nem é comentado, nem é falado, nem é escrito, não é mencionado na Bíblia. Outro personagem, Naamã, que embora ocupasse um cargo alto, era um oficial do governo sírio, ele era um homem leproso, era ímpio. Muitas vezes, para o povo de Israel, ele não tinha grande valor e era colocado à margem, fora do arraial, por causa da sua lepra. Mas esses 2 personagens, mesmo diante das circunstâncias em que viviam, eles foram abençoados por Deus. Um deles, a menina, foi usada por Deus para que o outro,
Naamã pudesse receber um milagre, confirmando desta maneira que Deus não faz acepção de pessoas. O segundo fundamento é que não podemos nos conformar com a situação em que vivemos. Observe que essa menina era escrava. Ela estava distante dos seus familiares, não tinha contato com o pai, com mãe, com o irmão. Ela vivia na casa de um leproso. Por ela ser uma israelita, o leproso tinha de ficar fora do arraial. Mas não. Ela morava na mesma casa com esse leproso. Enfim, todas as circunstâncias eram difíceis. Uma coisa é certa, quando tudo está bem, quando tudo está na paz, tudo está tranquilo, não existe tempo ruim. Tudo é harmonia. Mas quando as coisas não vão bem, normalmente a pessoa é influenciada pelo meio que vive. E diante de circunstâncias contrárias à nossa vida, à nossa maneira de viver, diante de problemas, todo ser humano pode reagir de 3 maneiras diferentes. A maioria das pessoas, ao enfrentar problemas, elas não os enfrentam. Elas fogem dos problemas. Elas procuram a fuga. E fugir do problema não resolve. Fugir do problema nós vamos levar e sair conosco pelo resto da vida. E pode trazer marcas em nossa vida tremendas. E seremos sempre cobrados. Mas a segunda tendência, e talvez seja pior do que a primeira, pior do que a fuga, é se conformar com a situação que está vivendo. Quando a pessoa se conforma com a situação que vive, ela acaba ficando indiferente. Ela acaba se refugiando na amargura, se tornando pessoas insensíveis, pessoas que não se dão bem com o meio em que ela vive. Por fim, a terceira atitude que a pessoa pode tomar, e foi a atitude que essa menina escrava tomou, ela não se conformou com a situação que ela vivia. Ela enfrentou aquele problema que ela estava vivendo. Ela procurou uma saída. E ela acreditava em Deus. Ela sabia que a solução dos problemas dela estava em Deus. E ela procurou verdadeiramente
uma saída. Portanto, ela não se conformou com a situação em que ela vivia. O terceiro fundamento é que não importa as circunstâncias, é preciso agir. Como eu já falei, essa menina era uma escrava. Ela estava longe de seus familiares, longe de sua casa. Provavelmente não tinha nenhum contato com seus irmãos, com mãe, com pai. Estava longe de sua pátria, que era Israel. Longe dos costumes de seu povo. E o pior, ela morava na casa de um leproso. Ela tinha de conviver com esse leproso porque ela era escrava dele. Ela tinha de lavar as roupas de Naamã, comer da mesma comida que Naamã comia, e muitas vezes até as sobras que sobravam nos pratos de Naamã. E o pior de tudo, estava na casa de um inimigo. Imagine você a situação dessa menina. Era escrava, não podia reclamar de nada, tinha de cumprir todas as ordens de Naamã e da família dele, e não recebia um tostão por isso. Como escrava, ela não tinha de receber nada. Mas mesmo diante de tanta atrocidade, mesmo diante de tanto problema, essa menina não relutou. Ela agiu. Ela não deixou escapar a oportunidade que surgiu na frente dela. Ela falou. Ela abriu a boca e falou aquilo que ela sentia no coração. Ela falou palavras de quem acredita no Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. O quarto fundamento é que Deus usa quem Ele quer. Sabe, irmãos, a Bíblia fala claramente que Deus prefere, que Deus usa principalmente os humildes de coração. Ele poderia usar pessoas cultas, pessoas com conhecimento das coisas do mundo. Mas não. Ele não olha para o grau de instrução das pessoas. Ele não olha para a posição social dessas pessoas. Ele não olha para a posição financeira das pessoas. Ele olha para o coração das pessoas. Isso se aplica a essa menina. Ela vivia uma vida
cheia de atrocidade. Ela vivia no meio do inimigo. Mas ela não negou o Deus que ela conhecia. Ela não negou o seu Deus. E mesmo nas circunstâncias em que ela vivia, com tanta desventura, ela conseguiu influenciar o meio em que ela vivia. Ela confessou a existência de um Deus soberano, um Deus que podia curar Naamã. Mas ela foi simples, ela foi cautelosa, ela foi prudente, não tentou impor nada. Ela falou com palavras simples. E com essas palavras ela afirmou: Oxalá meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria de sua lepra. Irmãos, quando nós falamos para as pessoas com humildade, mais firme, com convicção daquilo que nós estamos falando, você pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Essa menina, essa escrava, ela usou de humildade. Ela respeitou aqueles que eram superiores a ela, pelo menos no modo de ver do mundo. Ela tratava Naamã de meu senhor. E você pode ter certeza de uma coisa: palavras ditas com humildade cativam o coração. Cativa o coração até dos incrédulos. E foi isso que aconteceu com a mulher de Naamã. Ela jogou a semente. Essa semente nasceu e frutificou. O quinto fundamento que nós vemos nesse texto é que arrogância, orgulho e insensatez pode roubar nosso milagre. A história de Naamã, ela deixa bem claro esse fato. Naamã vem atrás do profeta. Naamã acreditou nas palavras daquela menina escrava. Mas por soberba, ele não queria fazer algo simples que o profeta havia mandado ele fazer. Observe que o profeta mandou ele mergulhar no rio. 7 vezes mergulhasse no rio.
Ele achava isso absurdo. Como as pessoas do mundo acham um absurdo quando as coisas são tão simples. Ele quis comparar o rio em Israel, com os rios da sua terra. Mas o profeta não tinha mandado ele mergulhar no rio da terra dele. Era ali em Israel mesmo, bem pertinho. Ele, por arrogância, por orgulho, ele estava voltando para sua terra sem fazer aquilo que o profeta mandou ele fazer. Porque ele pensou que ao chegar no profeta, ele o receberia com pompas, ele receberia de uma forma diferente, por ele ser um alto oficial do rei. Mas ele, com toda certeza, não é nada, não era nada, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E uma coisa é certa, irmãos. Deus só vai exaltar aqueles que merecem ser exaltados. Porque ninguém tem merecimento algum. Se não fosse a insistência daquelas pessoas que estavam com Naamã, servos de Naamã, ele teria voltado para a sua terra leproso. Ele perderia o seu milagre por causa da sua arrogância. Sim, por causa da sua arrogância, ele perderia o milagre. Mas graças aos servos que ele trouxe consigo, que conseguiram persuadi-lo que ele poderia fazer algo tão simples que o profeta tinha mandado. Então, meu irmão, arrogância, orgulho, insensatez não levam ninguém a lugar nenhum. Muito pelo contrário, faz com que nós possamos perder nossos milagres e perder muita coisa nessa vida. O sexto fundamento é que para Deus não existe anônimos. Por mais simples que uma pessoa possa ser, por mais simples que essa pessoa possa parecer para o mundo, para a sua família, para os seus amigos, para Deus ela tem um nome. Para Deus ela é um ser importante. Para Deus é um filho. Eu costumo dizer que você não precisa ser um pastor, ter uma qualificação, ou mesmo ter um diploma de curso superior para ser alguém ou algo importante para Deus. Basta tão somente
que você tenha Cristo Jesus no seu coração. Isso é tudo que o homem precisa. Ter Cristo Jesus no coração. Se nós temos Cristo Jesus, se você tem Cristo Jesus no coração, Deus te acolhe como filho, um filho querido. Co-irmão de Cristo Jesus, participante da família de Deus. Você observe que essa menina era uma escrava. Deus a usou para transformar a vida de Naamã, para mudar o povo da Síria. O sétimo fundamento que eu vejo na leitura dessa noite, a história de Naamã, é que você pode colaborar com Deus. Sim. Cada ser humano que vive nessa terra, ele pode colaborar com Deus, sim. Eu digo isso para você com toda certeza. Nós podemos colaborar com Deus, sim. Nós podemos provocar tremendas mudanças no meio em que nós vivemos. Onde você estiver, seja qual circunstância você está vivendo, seja qual o problema que você está enfrentando, mesmo que você viva debaixo de grandes adversidades, por mais simples que você possa parecer, por mais simples que você possa ser, você pode sim colaborar com Deus nessa terra. Assim como essa menina abriu a boca para declarar que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma. Nós também podemos fazer essa mesma declaração. Então olhem algumas passagens bíblicas que nos falam alguma coisa. Essa menina, ela colaborou na mudança, em mudanças tremendas na terra de Naamã. Ele mesmo se converteu a Deus. José do Egito, ele colaborou com Deus para conservar a família de seus pais com vida. Para atravessar aquela fome tremenda que ocorreu na sua época. São tantos personagens bíblicos que colaboraram com Deus para fazer mudanças e mudanças tremendas nesse mundo. Mesmo hoje, nós encontramos homens e mulheres de Deus que através da sua humildade, através do seu trabalho, têm colaborado com Deus, ganhando almas para o seu reino, tirando pessoas
do fogo do inferno para trazer para Deus. Por isso eu te digo, irmão, você pode colaborar com Deus, sim. Colaborar com Deus na restauração e salvação de muitos que hoje estão perdidos. Há milhares e milhares de pessoas sem rumo. Há milhares e milhares de pessoas nesse mundo em trevas. Deus nos falou do Ide. Mas nós não precisamos ir muitas vezes para ganhar almas. Nós podemos ajudar pessoas a ir. Nós temos milhares e milhares de pessoas na nossa volta, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua. Estão perdidos, estão sendo tragados por esse mundo corrupto, por esse mundo terrível em que vivemos. E as pessoas normalmente pensam que ajudar é arrumar dinheiro, é dar dinheiro. Não. Você ajuda muito mais da tua maneira de agir, da tua maneira de ser. Uma palavra amiga, com verdades. E se puder também, ajuda com dinheiro, tudo bem. Nós estamos rodeados de pessoas necessitadas, pessoas que estão perdidas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Pessoas destruídas. Mas que nós viramos as costas, não falamos nada, temos medo de falar alguma coisa e não sermos bem recebidos. Mas uma coisa é certa, meu irmão. Medroso não entra no céu. Fale. Abra sua boca. Se a pessoa te ouvir, ouviu. Se a pessoa não ouvir, não ouviu. Mas se em 1000 uma te ouvir, vai acontecer na vida dela o que a Bíblia diz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E na tua vida, irmão, vai ficar claro, vai ficar certo aquilo que está escrito também na palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém.